Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Se coloca de pé no nome do Senhor Jesus e abre a Bíblia em 1 Reis. Primeira Reis, capítulo de número 16, verso de número 29, até o verso de número 33. Amém? 1 Reis, capítulo 16, verso de número 29 até o verso de número 33. Amém? Diz assim: no 38º ano de Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Onri, a reinar sobre Israel. E reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. E como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi serviu a Baal, e o adorou. E levantou um altar de Baal na casa de Baal, que ele edificara em Samaria. Também fez um ídolo, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o antecederam. Apocalipse, capítulo número 3. Capítulo de número 2, verso de número 20. Amém? Vou estar lendo. Todavia eu tenho contra ti que tolerasses aquela mulher Jezabel, que se declara profetisa. Não somente ensina, mas ainda seduz meus servos a praticarem a prostituição e a comer alimentos sacrificados a ídolos. Amém? Pode se sentar no nome do Senhor Jesus. Acabe, ele estava reinando no reino, ele começou a reinar no reino do norte, porque após a divisão das 10 tribos, das 12 tribos, as 10 tribos formaram o reino do norte, e 2 tribos formaram o reino do sul. O escritor faz menção de que Acabe estava reinando no mesmo tempo de Asa, que reinava no reino do sul. A Bíblia também vai dizer, o escritor vai dizer que Acabe fez muito mais do que os outros que o antecederam, para aborrecer ao Senhor. E como se não fosse pouco os pecados que Acabe já estava praticando, ele também pega por mulher Jezabel, filha de Etbaal, adorava ídolos, adorava Baal, e se casa com ela. Cria em Samaria um altar, um culto a Baal. Começa a adorar ídolos em Samaria. Começa a adorar ídolos em Israel. Começa a trocar a adoração ao Deus de Israel por Baal. Baal era um ídolo ali. Tinha também outro chamado Azera. E esses ídolos eram cultuados através de sexo, orgia, entre a sacerdotisa de Azera e os sacerdotes de Baal. As crianças que eram geradas durante este culto, que aconteciam delas engravidarem durante esse culto, eram sacrificadas durante cultos a esses ídolos. Na mesma época existia um deus também, um ídolo, uma entidade chamada Moloque, que tinha o corpo de homem e a cabeça de cavalo, que também era sacrificado, só que quando ele sentava, tipo como se tivesse como yoga, com as pernas cruzadas e a cabeça, ele segurava uma taxa, um tacho, e nesse tacho era colocado azeite, e embaixo havia uma fogueira, e quando esse azeite estava muito quente, jogavam essas crianças dentro deste azeite como sacrifício a esses deuses. Era esse o contexto de Israel na época de Acabe. E Jezabel, por não contentar somente com isso, começa também a perseguir os profetas de Deus, os profetas de Deus em Israel,
começa a perseguir para matar. Só que Jeú, quando assume o reinado, depois que Acabe morre, depois que Micaías profetiza que ele não voltaria da guerra, e ele morre, Jeú chega a Jezrael, e Jezabel está morando lá, uma casa de inverno, nessa cidade de Jezrael. E quando Jeú entra pelos portões, Jezabel está no alto, olhando. Já se maquiou para esperar o rei entrar. Só que quando o rei para e olha para ela, ele diz o seguinte para os eunucos que ali estavam: quem está comigo? Quem? E dois ou três eunucos, diz a palavra do Senhor, se manifesta a favor de Jeú. Aí Jeú fala: então jogue ela daí de cima. E Jezabel é morta dali de cima, ela cai profetizando a palavra de Elias. Ela espatifa no chão, os sangues espirram no prédio, no palácio, espirram no cavalo, espirram de todos que estavam ali ao redor. E se cumpre a palavra de Elias, que Jezabel seria morta no campo de Jezreel. Só que interessante que quando nós vamos em Apocalipse, o escritor João está fazendo menção desta mulher. Mas se ela é morta, por que João faz menção desta mulher? Uma comparação da idolatria, da prostituição e de profecias. Porque os profetas de Baal profetizavam também, mas não pela voz do Senhor, mas aquilo que favorecia aos reis. O que estava acontecendo na igreja de Tiatira é uma manifestação da mesma entidade que atuou na época de Jezabel. Entidade essa que estava atuando agora também em Tiatira. E que, se nós olharmos para os nossos dias atuais, ela continua atuando, atacando jovens, crianças, profetizando dentro da igreja, profecias que não vão se cumprir porque não vêm da parte do Senhor. E pessoas que não têm o conhecimento bíblico, que não procuram uma intimidade com o Espírito Santo para não ser enganados, estão sendo envolvidos nessas profecias, estão sendo envolvidos na prostituição, estão sendo envolvidos em coisas que estão acabando com a igreja do Senhor, que está defamando o nome do Senhor, que está deturbando o evangelho puro, o evangelho que salva, o evangelho que liberta. Mas graças a Deus que a igreja do Senhor ainda existe remanescentes que pregam a verdade, que conhecem a palavra do Senhor e que tem autoridade no nome de Jesus para repreender estes demônios, que tem se levantado para tentar parar a igreja do Senhor, para tentar confundir o povo de Deus, para tentar parar a obra de Deus. Ainda existem homens e mulheres que estão revestidos do poder do Senhor, que tem sabedoria, que ora, que jejuma, que busca a presença do Senhor para ter autoridade sobre esta terra, para reconhecer quando há artimanha de Satanás, quando há ataques malignos e dizer: vamos parar por aqui, vamos começar uma oração, vamos começar uma corrente de oração agora, porque Satanás vai cair por terra. Nós temos que entender que nós estamos envolvidos, inseridos em uma batalha espiritual. Que, como Paulo disse, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. Pedro também nos alerta dizendo: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramando como leão, caçando a quem possa tragar. Nós temos que entender que se nós não tivermos vigilância, se nós não estivermos ligados verdadeiramente com o céu, nós vamos ser confundidos e vamos ser engodados pelas artimanhas de Satanás. Nós vamos olhar no Evangelho e vamos ver Pedro. Há poucos instantes ele olha para Jesus e diz, a hora que Jesus pergunta: quem sou eu? E diz: quem que falam que sou eu? E ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus. Só que instante depois, Pedro, quando Jesus começa a falar da crucificação, Pedro olha para Jesus e fala: tenha dó de ti mesmo, para com isso, para de falar isso. E Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Pedro estava endemoniado? Não, mas houve um bloqueio, porque é isso que Satanás trabalha, com bloqueios, com confusões, com coisas que parecem a verdade, mas são envolvidas na mentira.
Tem uma capa de verdade, mas o miolo é só mentira. Usa a palavra de Deus com uma forma distorcida para poder dizer está dentro da palavra, mas a palavra está distorcida, é versículo isolado, e muita gente tem perecido por causa disso, por falta de estudar e conhecer a verdadeira palavra do Senhor. Por não estudar as Escrituras e não ter a comunhão com o Espírito Santo, muitas pessoas têm se envolvido dentro da igreja e têm perecido dentro da igreja por falta de comunhão com o céu. Os espíritos malignos estão envolvendo pessoas a todo momento, e pessoas achando que está caminhando para o céu, mas está descendo para o inferno dentro da igreja, porque está carregando dentro do coração mágoa, ódio, raiva. Tem deixado de lado o verdadeiro amor pelo Evangelho, pelas almas, para poder se querer disputar dentro da igreja quem é melhor, para dizer quem faz mais. E enquanto isso, o verdadeiro papel da igreja, que é arrebentar a porta do inferno e buscar as almas que estão cativas na mão de Satanás, essas almas estão perecendo. Enquanto nós estamos preocupados com nós mesmos, com o nosso ego, com o nosso momento, com a nossa casa. E Deus já disse, Jesus disse na sua palavra, que aquele que perder a sua vida, ganha-la-á. Mas aquele que viver, perdê-la-á. Nós temos que pedir a Deus que no nosso coração desperte um amor verdadeiro pela obra e pelas almas, para que possamos buscar essas pessoas que estão perdidas da mesma forma que um dia nós fomos resgatados por Deus, da mesma forma que o Espírito Santo um dia nos buscou através de alguém, nos trouxe. Nós temos que ter essa mesma disposição para poder repreender esses demônios e entender que a nossa batalha transcende o físico. A nossa batalha vai no espiritual. Quando nós falamos de espiritualidade, é uma coisa tão séria, que nós vemos lares sendo destruídos porque não teve vigilância, casamento sendo acabado porque não teve vigilância. Como, irmão? Através de brigas dentro do próprio lar, e quando começa a briga, vira um trem tão feio. E quando acaba essa briga, você pergunta para a pessoa o que aconteceu, por que o motivo? Fala, nem eu sei. Isso são artimanhas que Satanás usa dentro da casa do homem, da mulher, do casal, para trazer a destruição. Porque família é projeto de Deus, família é criação do Senhor. E quando nós falamos de família, irmãos, falamos de estrutura ministerial. Porque quando a casa se arrebenta, não tem obreiro e não tem obreira que vai ficar de pé, pessoas que vão ficar de pé e vão aguentar o batidão. Se a casa começa a ser abalada, a obra de Deus também nas nossas vidas vai ser abalada, porque vamos querer recuar. Mas Deus tem uma palavra para a igreja esta noite. Há demônios sendo repreendidos esta noite, e há vitória em casas aqui esta noite. Ramandarabacébia. Porque Jesus selecionou um povo separado para fazer a boa obra do Senhor na base velha. E não adianta demônio se levantar, como se já levantou várias vezes, para tentar parar essa obra, porque essa obra tem crescido, essa obra tem prosperado, porque não é o homem quem fundou, mas foi o Senhor Jesus nesse lugar. Vamos entender que muito mais há de acontecer. Tem muitas pessoas na esperança de que vai melhorar, e eu tenho uma notícia muito ruim: a atenção é só piorar, porque a palavra tem que se cumprir. Jesus disse que passarás o céu e a terra, mas nenhum tio desta palavra há de passar. É princípio de dores para a igreja do Senhor. Agora eu faço uma pergunta para nós. Se Jesus voltasse hoje para toda a igreja, o que nós tínhamos a apresentar ao Senhor? Estamos cumprindo a chamada e a obra que o Senhor nos fez? Porque Jesus não nos selecionou porque somos bonitos ou porque somos melhores do que alguém. Jesus nos selecionou para nos capacitar para ir à frente, ganhar mais almas e povoar o céu. Nós somos capacitados pelo Senhor para saquear o inferno e ver almas sendo libertas. Quando nós passávamos antigamente
ali na Cracolândia da Aragarça. E de madrugada algumas pessoas que eu conheço que estavam ali gritavam e paravam e pediam a oração. Nós víamos pessoas chorando, porque falavam: eu não quero ficar nessa vida, mas eu não consigo mais. Porque uma coisa é a pessoa não ter vergonha na cara e ficar praticando as mesmas coisas. Outra coisa é ser um usuário de crack, porque aquilo ali ataca o sangue, a mente e o espiritual. Ele está cativo na mente, está cativo no sangue, está cativo espiritualmente. E só Jesus, irmãos, tem o poder de entrar nesta causa e rebentar esses grilhões, quebrar essas cadeias e trazer esta alma para a casa dele e sair transformado. E Jesus, por mais que não precise de mim e de você, ele necessita que nós tenhamos disposição para fazer esta obra, porque Jesus nunca fez nada sozinho. Ele criou o homem é o instrumento que ele usa sobre esta terra. Se nós não tivermos a disposição para fazer, há almas que estão lá no lamaçal do pecado, esperando a mesma oportunidade que eu e você temos, para poder se levantar e fazer a boa obra do Senhor. E se nós não quisermos, se nós estivermos preocupados com nós mesmos, com nossos afazeres, com a nossa vida secular, e deixar a obra de Deus para segundo plano, Deus vai levantar pessoas que estão lá, trazer para dentro da casa dele e substituirmos. Então que nós possamos pegar esta oportunidade que Jesus está nos dando, de cultuarmos a Ele, de adorarmos a Ele, de fazer a obra dele. Vamos fazer com alegria, vamos fazer com perfeição, porque nós já estamos libertos pelo sangue de Jesus. Nós estamos salvos. Nós temos a oportunidade de fazer o melhor para nossas vidas. Não deixamos que Satanás nos envolva em coisas que não vêm do reino de Deus, para tentar nos parar. Porque a notícia é triste para aquele que, quando está na presença do Senhor e por um momento vacila e deixa demônios entrarem. A palavra de Deus diz que quando sai e retorna 7 mais fortes que aqueles. Então, da mesma forma que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, se for na mão de Satanás, a derrota da segunda casa vai ser pior do que a primeira. Nós temos que entender que depois que nós entramos neste cativeiro, só a misericórdia de Deus para nos tirar de lá, só a mão do Senhor para nos tirar de lá e quebrar essas correntes. Então, se nós somos livres, irmãos, pelo poder da palavra, vamos aproveitar essa liberdade que nós temos e apresentar a luz e o sal que somos para o mundo. Porque essa é a missão da igreja: pregar o evangelho e libertar os cativos. Amém? Se coloca de pé no nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu acredito que o Senhor deu vitória aqui nesta noite. Papai querido, eu posso ver correntes sendo quebradas, Senhor, pessoas, Senhor, saindo daqui alegres. Meu Deus, porque todo ataque espiritual, Senhor, que tem acontecido na casa do meu irmão, da minha irmã, Senhor, hoje cessa, é neutralizado no nome de Jesus, Senhor. E esses demônios, Senhor, que se levantaram, meu Pai, para tentar parar o teu povo, Senhor, eles caíram por terra mais uma vez. O inferno, Senhor, nesta noite deu um grito de derrota, porque a igreja do Senhor é vencedora em Cristo Jesus, meu Pai. Papai querido, há vitória, Senhor, para o teu povo, meu Pai. Há milagre acontecendo na tua casa, e que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, começa, ó Pai, a renovar vidas aqui esta noite, ó Pai. Começa a despertar vidas aqui esta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, sairemos daqui mais crentes, mais fiéis, mais cristãos, Senhor, com disposição para te adorar e te glorificar, ó Pai. Papai querido, nós te adoramos porque Tu és santo, Tu és poderoso e Tu és grande. Papai querido, oramos ao Senhor porque temos crença, Senhor. Papai querido, temos convicção, Papai querido, do Deus que nós servimos. O Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus que manda no céu, que manda na terra e que manda debaixo da terra. O Deus que quando fala, Senhor, o vento para, que quando fala, Senhor, o mar sossega.
Papai querido, que quando fala, ó Pai, a tua palavra, Senhor, cessa a tempestade e faz brilhar o sol. Papai querido, há sol brilhando em vidas aqui essa noite. Pelo olhar da fé eu posso ver pessoas saindo daqui alegre, ó Pai. Papai querido, vitória chegando na casa do teu filho e da tua filha. E os demônios que oprimiam esta vida, meu Pai, caíram por terra esta noite. Em nome de Jesus, Senhor, nos guarda, ó Pai, nos livra de todo mal, nos guarda com segurança, ó Pai. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Retorna quem é de direito. Aleluia, irmãos, pode dar glória a Deus por essa palavra. Assentai-vos, por favor. Aleluia. Deus é poderoso. Deus sabe que a igreja precisa de ouvir. Aleluia. Irmãos, esta semana